siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Mateus, capítulo 16, versículos 24, 25 e 26. Com esse texto, nós abrimos a nossa quarta aula de integração e discipulado. E eu quero cumprimentar todos os nossos alunos do curso do IBCamp, do curso presbítero, né? Aqui é o pastor Wellington Barci e mais uma vez nós estamos nessa jornada de conhecimento e que o Senhor possa abençoar a cada um de nós para ouvir, entender, guardar essa palavra e praticá-la e que ela possa gerar muitos frutos em nossa vida. Muito bem, nós temos falado, já tivemos 3 encontros, então nós falamos até aqui sobre o conceito de discipulado e nós vimos que discipulado é o ato de seguir a Cristo e também o ato de levar outros a seguir a Cristo. Nós falamos sobre o preço que existe, né? O custo em seguir a Cristo e também o custo de levar outros a seguir a Cristo. Nós já vimos também sobre como na última aula nós vimos e exemplificamos aqui a nossa igreja tem sido uma igreja que tem obedecido o ID de Jesus, mas não tem obedecido o fazer discípulos, né? E nós exemplificamos isso naquela passagem lá de Jó, capítulo 39, a respeito da avestruz que bota os seus ovos e enterra-os de qualquer forma, esquece de que algum pé pode pisar, né? E que mesmo aqueles que chegam a nascer, ela trata os seus filhos com dureza, como se não fossem seus filhos. Mas também no reino animal, a gente poderia aqui citar vários animais que, quando geram, eles dedicam tanto à sua prole que alguns chegam a quase morrer, ou até morrer, né? É um período em que não comem os progenitores, por causa da gestação, por causa dos filhotes indefesos, né? Mas nós temos sido como o avestruz, que não tem tido aquele cuidado para com aqueles que nós ganhamos a um preço tão alto, né? Porque ganhar uma alma não é fácil. E depois parece que nós não valorizamos tanto o trabalho realizado para levar uma pessoa a Cristo. Nós vimos até aqui, tivemos esses 3 encontros. E hoje, com base nessa palavra que eu acabei aqui de ler, Jesus mesmo foi quem proferiu estas palavras. E aí eu queria hoje pensar no discipulado daquilo que Jesus ele vê, né? O que é um discípulo para Jesus? Para Jesus, em primeiro lugar, um discípulo é aquele que renuncia, né? Aquele que ele abre mão totalmente, muitas vezes, porque ele, conforme as palavras de Jesus, Jesus sabe que um discípulo é alguém que desistiu da justiça própria. A expressão si mesmo, né?
se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Esse si mesmo é essa justiça própria que o homem, que a mulher sem Deus tem, mas que ao conhecer Jesus, ele renuncia, né, a si próprio, ele abre mão da justiça própria, certo? E isto é uma decisão de fórum muito íntimo, algo que acontece lá no mais profundo do nosso ser. E isso faz com que a conversão de fato acontece. É uma mudança radical que procede de dentro para fora. E a gente faz isso por quê? Porque nós somos, ao conhecermos a palavra, tão apaixonados por Jesus que, sem perceber, a gente se torna um discípulo dele e passa a seguir a ele mesmo com preço de renúncia, né? E daí a gente é discípulo, alguém que está seguindo Jesus, e também a gente é um discipulador, ou seja, alguém que está levando outros a seguir a Cristo, porque a gente passa naturalmente a pregar com a nossa vida e pregar também, se for o caso, usando palavras. Tem pessoas que entendem que Jesus chamou para falar de Jesus. Mas nós somos basicamente, radicalmente chamados por Deus para viver Jesus. E quando a gente vive Jesus, a gente está naturalmente pregando, seja em casa, seja no bairro, no trabalho, na escola, né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma coisa que não tem hora marcada, mas que acontece naturalmente, né? Bom, para Jesus, o discípulo é alguém que abre mão da justiça própria, mas também é alguém que faz parte de uma comunidade. Faz parte de uma comunidade. Hoje a gente vive numa época que alguém até se autodenomina como um desigrejado. Alguém que se diz ser discípulo de Jesus, mas que não faz parte de uma comunidade. Para Jesus, um discípulo é aquele que faz parte de uma comunidade. Se não, veja, aqui no Evangelho de Mateus, a palavra igreja, ela acontece 2 vezes. E em todos os evangelhos, né, a palavra igreja só acontece em Mateus por 2 vezes. Não acontece em Marcos, em Lucas e em João. Mas acontece em Mateus 2 vezes, né? A primeira no capítulo 16. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, qualquer um é capaz de entender que Jesus está falando do seu corpo universal, né? De uma comunidade que não é visível, que não tem um CNPJ, mas é o seu organismo vivo, ou seja, todos aqueles judeus e gentios que se convertem a Cristo formam a igreja. A segunda vez que a palavra igreja aparece, ela vai aparecer lá no capítulo 18. A primeira no capítulo 16, a segunda no capítulo 18. Mas olha só, Jesus está dizendo assim, se seu irmão tiver alguma coisa contra você, você vai sozinho ali e tenta resolver. Se ele não te ouvir, você chama alguns, né? 2 pessoas lá da igreja e vai tentar resolver a situação. Se ele não ouvir, aí você vai
e diz a igreja. Olha, nesse sentido aqui, igreja fala de uma comunidade, de um lugar visível, né? Aonde todos os crentes se reúnem. É diferente aqui, igreja, do capítulo 18, daquela lá do capítulo 16, né? Então, se eu tenho alguma rixa com meu irmão, eu não vou dizer a igreja em todo mundo. Eu não vou ter que viajar o mundo inteiro e falar para todos os crentes. Porque a igreja ali significa aquela comunidade que você congrega, né? Então, discípulo para Jesus é aquele que faz parte de uma comunidade, O apóstolo Paulo, dentre os discípulos de Jesus, talvez é o discípulo mais discípulo, se é que a gente pode colocar assim, né? Ele entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. E Paulo, em sendo discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, e também um discipulador, aquele que levou outros a seguir a Jesus, nas suas viagens missionárias, por exemplo, depois que Paulo fez a sua primeira viagem missionária na região da Galácia, um certo tempo depois ele quer saber como está o estado daqueles irmãos. Ele se preocupa com aqueles irmãos, né? Ele ora por aqueles irmãos e ele então quer voltar lá, nesse cuidado com os novos convertidos. E Paulo, aonde ele passava, ele passava ali ganhando alma, mas também organizava aquela comunidade, organizava com um pastor, um presbítero, né? Organizava de modo que ali se formava uma igreja, ainda que nova, né? Mas uma igreja que se tornava uma comunidade. Então é importante o discípulo fazer parte dessa comunidade, né? É muito importante você encontrar uma igreja que ama Deus, que honra a sua palavra, prega, ensina a sua palavra e vive a sua palavra, não é? E você poder fazer parte disso. Existe comunidade perfeita? Nem na época dos apóstolos existiu. É claro que também tem alguns lugares que se dizem ser igreja e que praticam as coisas mais absurdas e malucas. Eu não digo para fazer parte de lugares assim, mas fazer parte de uma comunidade é realmente o plano original de Deus. Então, para Jesus, discípulo é aquele que renuncia, que abre mão da sua justiça própria. Para Jesus é aquele também que faz parte de uma comunidade. E em terceiro lugar, para Jesus é aquela pessoa que não se submete ao domínio, a um controle de um homem. Ele não se torna presa de um homem. Ele faz parte de uma comunidade, sabe que ali tem pastores, líderes, e que a eles é preciso obedecer, sim, que é preciso atender, sim, mas, infelizmente, pelo menos a gente vê a experiência da igreja brasileira, é que muitos pastores ou líderes, né, discipuladores, são pessoas amantes de si mesmas, narcisistas, manipuladores, controladores, de modo que às vezes até coloca na cabeça do discípulo ali que o discípulo ele tem que ser obediente, mas uma obediência que é uma sujeição total, completa. E a gente percebe que tais pastores, tais líderes não estão gerando discípulos de Jesus,
mas estão gerando discípulos de si mesmos, né? Que acham que porque levou essa pessoa à igreja e agora essa pessoa tem que ser eternamente grata a ele e tem uma dívida com ele, de modo que tem que ouvi-lo, tem que obedecer, tem que acatá-lo, né, em tudo. E às vezes são pessoas que passam a ter um controle da sua vida, um controle de modo que vai escolher até mesmo com quem você deve casar ou não casar, o que você tem que fazer ou não fazer. É aquela coisa assim, e que muitas vezes o discípulo ele se torna submisso, essa submissão por causa do medo, porque foi dito para ele ali que aquele líder, ele tem uma unção da qual, se você não obedecer, você está debaixo de maldição. Então, ou você obedece por medo, ou então porque ele tem um projeto ali de poder e você só vai desenvolver o seu talento, o seu dom, caso você obedeça a ele ali integralmente, né? Acatar qualquer palavra e decisão dele, você se torna ali como que um empregado dele, né? E aí, muitas vezes, essa pessoa querendo ser um ministro, um diácono, uma diaconisa, uma missionária, um evangelista, um presbítero evangelista, ou até pastor, ele vai se submeter porque ele quer fazer parte desse processo de poder na igreja. Mas o discípulo de Jesus, ele não tem medo, ele obedece, né? Ele tem pastor, ele ouve o seu pastor no Senhor, seu pastor que ora por ele, que prega a palavra de Deus a ele. Ele tem pastor, ele tem um líder, né? Um líder que Deus levantou para cuidar da vida dele. Mas não aquela obediência por causa de medo, ou porque se eu não obedecer, eu não vou crescer ministerialmente, né? Não. O discípulo de Jesus é aquele que é discipulado para Jesus e não para o homem. É uma linha tênue aqui, né? Você obedece o pastor porque é bíblico, mas também você não deve se sujeitar àqueles que são narcisistas. Então a gente precisa equilibrar essa balança aqui, não é? Ah, não, eu não sou presa de homem nenhum, mas aqueles que são de Deus, que Deus colocou como líder por nós, nos é necessário obedecermos a eles, né? Então a gente precisa aqui ter discernimento e entender a questão de forma bem inteligente aqui, né? Fazer aqui um balanço equilibrado, né? De modo, gente, que igreja de Deus não é aquela coisa assim, parecendo uma empresa ou algo que tem um projeto piramidal, que você que chegou agora, você está lá na base da pirâmide, né? E que para você chegar lá no topo, você tem que fazer o que for dito e dançar conforme a música, senão você está danado, né? Não é isso, não é isso. Igreja, ela não pode se tornar isso aí, correto? Eu vejo hoje na internet pastores que se chamam assim de pastores sênior. Gente, são nomenclaturas de empresa, né? E não existe isso biblicamente, não existe. A gente precisa entender que todos nós somos chamados para servir. João Batista tinha seus discípulos, mas quando Jesus chegou e os discípulos de João Batista passaram a seguir a Jesus, João Batista ficou absolutamente tranquilo, porque
porque foi para isso que ele veio, né? Para preparar o caminho do Senhor. E quando o Senhor chegou, o amigo do noivo fica feliz, porque a noiva é do noivo, a igreja é de Jesus e não minha, não é nossa. A nossa alegria é ali estar do lado do noivo, né? E saber que a igreja, a noiva do Cordeiro, é dele, foi comprada pelo poder do sangue dele, né? Então, ser discípulo de Jesus também é ser mais do que um admirador. Ele é discípulo. Discípulo é diferente de admirador. Entre os 12 discípulos de Jesus, havia um que era apenas um admirador, como Judas Iscariotes, né? Por quê? Porque Judas, se ele fosse de fato discípulo, ele teria terminado a sua vida de modo diferente. Ele era admirador porque quem conhece Jesus é impossível não admirá-lo, né? Mas Judas ele não deixou de ser um admirador para ser discípulo. Ele ficou só na admiração. E ele aproximou-se de Jesus porque ele queria e ele esperava que Jesus fosse aquele Messias político. O projeto de Judas era um projeto político. Ele queria se beneficiar, porque todo admirador, ele aproxima do ser admirado com um propósito, com um interesse. E quando ele não consegue, né, o seu propósito ali, o seu interesse, ele passa a frustrar-se com aquele a quem ele admirava. No caso de Judas, ele percebeu que o projeto de Jesus não era um projeto político, libertar Israel dos romanos. E aí, quando Judas ele traz Jesus, era uma forma de Judas provocar Jesus a se rebelar contra o poder romano. Porque ele imaginou o seguinte: olha, eu entrego Jesus, não foi pelas 30 moedas de prata, embora ele era ladrão, mas olha, eu entrego Jesus, mesmo que for pendurado numa cruz, ele vai fazer como um dos ladrões disse: se tu és o Cristo, desça da cruz. E era isso que Judas queria, né? Que ele, mesmo se viesse a chegar à cruz, ele iria descer de lá, ele ia colocar cada um no seu canto, no seu lugar, e iria chegar ao ponto de libertar politicamente Israel, né? Mas o discípulo é diferente. O discípulo ele está comprometido com o reino de Deus, com as coisas espirituais. Porque ainda que no discipulado, o discípulo ele ainda não compreende perfeitamente o plano de Deus a princípio, como os discípulos, depois dele ressuscitado, disseram: quando tu restaurarás o reino a Israel? Eles ainda, até aquele momento, ainda não havia tido essa compreensão plena, completa, né? Mas tem muitas pessoas que vêm para a igreja como admirador, querendo se beneficiar, seja na igreja, seja com o nome de Jesus. Olha, eu sou um seguidor de Jesus, né? Vote em mim. Eu tenho um projeto político ao vir para a igreja. Mas o discípulo não. O discípulo é aquele que ele aceita o projeto espiritual do Senhor. Então, aos olhos de Jesus, ser discípulo é alguém que abriu mão da sua justiça própria, é alguém que faz parte de uma comunidade, é alguém que não